Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Passando então para deixar o vídeo da semana com a correção, tá certo? Da atividade com as questões da página 14 e 15 de 1 a 6, tá ok? Sobre o texto, interpretação textual. Então, falando sobre a resenha, né? Essa primeira questão diz assim, ó. Uma resenha é sempre acompanhada de elementos paratextuais. E a gente viu, né, o que são esses elementos paratextuais. São os elementos que compõem o texto, como por exemplo, ou melhor, que vem fora do texto, ou que vem para agregar informação a respeito do texto, como por exemplo de uma resenha, né? Como por exemplo a editora, o ano de publicação daquele livro, ou de lançamento de um CD, dependendo do que você vai fazer a sua resenha. Lembrando que uma resenha pode ser feita de vários produtos culturais, né? Desde uma peça teatral, a um filme, a uma música, uma apresentação, um show, uma apresentação teatral de um livro. Então, os elementos paratextuais são os elementos que vão estar fora do texto, que vão ajudar a agregar informação, a complementar as informações. Como eu estava falando, né? Ano de publicação de um livro, o diretor de um filme, os atores principais de um filme, de uma peça, o local de encenação. Então, esses são os elementos paratextuais. E aí vem dizendo, né? Uma resenha é sempre acompanhada de elementos paratextuais, né? Aí o item A perguntava, né? Que função tem a capa do livro que acompanha o texto? E aí, uma resposta, né? Possível. Apresentar o livro, objeto da resenha, ao leitor. Então é mostrar qual é o livro que está sendo resenhado para que os alunos possam ver, né? Para que as pessoas que vão ler, que vão ter acesso àquela resenha, possam saber, conhecer a capa, né? Serem apresentados ao livro e então terem um pouco mais de conhecimento a respeito do texto em questão, tá certo? Aí o item B diz assim, ó. Releia este trecho. Caio Ritter, o rapaz que não era de Liverpool. Graça Lima, edições SM 2006. Qual é a função dessas informações para o leitor da resenha? O que vocês acham que na opinião de vocês, que vocês entenderam como sendo a função dessas informações? Por que elas estão aí? Para que elas servem, né? Então a resposta seria possível, né? Se a sua se enquadra perto ou próxima dentro desse texto, dessa resposta, então tudo bem, não precisa ser literalmente essa resposta, certo? Então diz assim, ó. Elas permitem ao leitor identificar a obra sobre a qual a resenha foi feita. Além disso, contém outros dados úteis, caso haja interesse em encontrar o livro na biblioteca, livraria ou site especializado. Então, essas informações são informações que acrescentam, que fazem a gente ter um conhecimento maior, identificar a obra e, se caso nós tivermos interesse, podermos ir atrás, comprar o livro, arranjar, pegar em uma biblioteca, até mesmo pedir emprestado de alguém que tenha, tá certo? Lembrando que resenha está baseado no livro O Rapaz que Não Era de Liverpool. Então, se vocês leram, deu para notar, né, o que ele queria dizer com isso, né? Por que ele não era de Liverpool, qual é a referência que ele está fazendo. Existia uma banda, né, quatro jovens que eram de Liverpool, e esse rapaz não está se considerando como um dos quatro, uma vez que a família dele também era formada por 4 pessoas, e ele diz que ele não era de Liverpool porque ele começa a desconfiar que ele pudesse ser um filho adotivo, então ele não fazia parte desse quarteto, né? Segundo os primeiros pensamentos dele. Aí continua a segunda questão, ó. Pela leitura da resenha, é possível ter uma noção do enredo, ok? Então, quando a gente lê a resenha de um livro, por exemplo, o livro que está sendo resenhado, a gente consegue saber, basicamente, por alto, o que está sendo tratado naquele livro, no livro que está sendo resenhado, no caso aqui, né? Aí o item A pergunta, qual é o conflito vivido pelo personagem Marcelo? Resposta, né? Suspeita de que ele é
adotado. Então ele começa a desconfiar e isso causa um certo incômodo, uma ansiedade, uma suspeita de que ele é adotado. Então ele começa a imaginar coisas, a observar outras coisas, pensando que ele não era filho legítimo dentro daquela família. Então, essa suspeita de que ele seria adotado. É o conflito vivido pelo personagem Marcelo. Item B. De acordo com a resenha, qual a importância da relação entre as ervilhas de Mendel e a cor dos olhos de Marcelo para o estabelecimento desse conflito? Lembrando que vocês no livro, né, tinham um box enrolado falando um pouco sobre quem seria esse Mendel, né? Gregor Johann Mendel, considerado o pai da genética. Foi um monge botânico austríaco. Trabalhando com cruzamento de sementes de ervilha, ele propôs a teoria mais tarde confirmada da existência de características biológicas que se transmitem pela hereditariedade, ou seja, de pais para filhos. Então começou a observar que ele tinha características nele que eram diferentes dos seus pais e que seriam praticamente impossíveis por causa da genética, né? A genética não mostraria, né? Não permitiria, de acordo com os estudos genéticos, seria impossível ele ter, no caso aqui, os olhos castanhos, sendo que os seus pais tinham olhos claros, né? Então, resposta seria uma resposta possível. O protagonista sabe que um casal de olhos claros, verdes, os da mãe, e azuis, os do pai, não poderia ter um filho de olhos castanhos. Então, o Marcelo começa a desconfiar, tendo como conhecimento anterior sobre genética, então ele percebe, né, que seria impossível ele ter olhos castanhos enquanto os pais tinham olhos verdes e azuis. Então, isso que gera esse conflito, né, que ele começa a perceber essa diferença. Letra C. De que forma o título do livro também se relaciona com os Beatles e esse conflito? Então, os 4 integrantes da banda eram de Liverpool, como eu comentei, né? A família de Marcelo também é composta por 4 integrantes. Ele, Marcelo, de acordo com a sua interpretação, não faz parte da família. Metaforicamente falando, ele não é de Liverpool. Então, por perceber, começar a desconfiar que ele não fizesse parte, que ele seria um filho adotivo, então ele diz, né, que não faz parte da família, logo ele não é de Liverpool. Assim como a sua família tinha 4 membros, os garotos de Liverpool, a banda dos Beatles, também eram formados por 4 membros e eram da cidade de Liverpool, na Inglaterra. Então, continuando, questão 3 diz assim, ó. Em relação ao enredo, anote no caderno quais frases a seguir se referem ao presente vivido pelo personagem, a dor de saber a verdade, e quais a um tempo passado, as lembranças. Então ele deu 4 opções, 4 itens, e você ia dizer quais referiam ao passado, quais referiam ao presente. Então eu coloquei nos slides as 4 opções e a gente vai dizendo qual é passado e qual é presente. Aí a primeira diz assim, ó: nenhuma foto da mãe esperando por ele. Marcelo jamais esteve em seu ventre. Então a gente percebe que são lembranças, né, que se referem ao passado, né? A mãe dele não tinha tido nenhuma foto com ele na barriga, então ele começou a recordar isso, ver que não tinha nada que mostrasse no passado que ele era filho dela, filho biológico, né? A segunda opção, segundo item, ele que não era exceção às regras de Mendel, mais uma vez o geneticista, né, austríaco, o filho de coração sentia-se o verdadeiro rapaz que não era de Liverpool. Qual é a sua verdadeira história? E aqui, presente, né? Ele não se sentia como um dos integrantes do grupo de Liverpool, né? Então, não se sentia um dos integrantes da família. Isso no presente. Terceiro item diz assim, ó: trazendo tanto a memória de fatos isolados da infância e da juventude de Marcelo, quanto aos poucos instantes que antecederam a conversa com a mãe. Então, trouxe fatos isolados da infância, né? São lembranças, logo se referindo ao passado. E por último, quarta opção, quarto item, o rapaz caminha pelo quarto como se tudo ali fosse diferentemente novo, estranho. No entanto, algumas coisas permaneciam familiares. Estão descrevendo uma ação, um tempo presente, por último. Ok? Tranquilo, né? Pelo texto dá pra gente chegar a essas conclusões e pelo que eu já vi,
vocês também conseguiram resolver essas questões, tá certo? Então, à medida que a gente for passando essas atividades no Google Classroom ou até mesmo impressas, quando vocês receberem, se possível, mandem as fotos lá, mandem as imagens para que a gente possa então estar interagindo enquanto não nos encontramos presencialmente. Quarta questão, então nós temos, uma resenha de livro ou filme contém em geral o resumo da história e as avaliações que defendem a posição do autor. No caderno, relacione cada parágrafo da resenha a seu respectivo conteúdo. Dica: desconsidere a citação literal do trecho do romance na contagem dos parágrafos. Então, a gente vai ver que numa resenha, o autor ele coloca suas impressões, né? Suas opiniões, aquilo que ele pensa. E aí cada parágrafo, ou os parágrafos, podem fazer relação a esses 4 pontos que vem aí na imagem, né? Informações sobre o enredo, informações sobre a estrutura do livro, avaliação sobre as técnicas usadas na narração e avaliação sobre a linguagem e conclusão. E aí o que vocês vão fazer, né? Vocês vão relacionar cada parágrafo, existem 5 parágrafos no texto, e aí cada parágrafo desses, ou pode ser repetido, né? Você vai ver. No primeiro parágrafo, o que traz? Traz informação sobre o enredo, informações sobre a estrutura do livro, avaliação sobre as técnicas, e aí você vai fazendo essa relação. Aí o item A diz assim, o item A, B, C, todos aí, né? O primeiro até o 5º parágrafo. No primeiro parágrafo nós vamos ter então a resposta. Informação sobre o enredo, que também vai estar presente no segundo parágrafo, tá certo? No terceiro parágrafo a gente vai ter informações sobre a estrutura do livro. Quarto parágrafo, avaliação sobre as técnicas usadas. E no 5º parágrafo, avaliação sobre a linguagem e conclusão. Tá certo, pessoal? Próxima questão, questão 5, diz assim, releia. Veja esse trecho novamente do livro. Nenhum leitor mais se espanta com o congelamento da ação presente para introduzir um flashback, recurso que ajuda a erguer estruturas não lineares de fabulação em em idas e vindas dentro de um texto. É exatamente na interpretação de diferentes planos que vai se afirmando a originalidade do autor. Então esses flashbacks, né, vocês conseguem compreender, né, esse retorno de ida, volta, passado, presente, para tentar reconstruir, mostrar a história do que se trata. O item A fala assim, o que você entende por idas e vindas dentro de um texto? E aí uma resposta possível, né? Traço do movimento no enredo entre presente e passado, na recuperação das memórias do personagem, do passado para o presente, na situação em que se encontra. Tenho certeza que vocês já devem ter visto isso em algum anime, alguma série, que vai encontrar a história passada, que vai mostrar o passado daquele personagem, então ele volta lá atrás e faz aquela rememoração e depois retorna para o presente. E são recursos muito utilizados, principalmente em séries e filmes também tem muito disso, tá ok? E nos livros a gente vai encontrar até com certa frequência, uma atenção redobrada para o leitor, para ele conseguir compreender, não se perder e perceber como isso é parte da habilidade do autor, do escritor e originalidade também. Item B. Interpolar significa alternar, revezar. No momento usar um momento, no outro usar outro. Quais são os diferentes planos que se alternam na narrativa? Então a gente vai ver, né? Vai perceber que em alguns momentos ele está falando de um tempo presente, em outros do passado. Então são esses dois tempos, esses dois momentos que estão se alternando aqui com certa frequência, né? O presente e o passado. E por último, sexta questão, nós temos os itens A, B, C e D, e diz assim, o enunciado diz assim, em uma resenha podem estar presentes outras vozes além da do autor, seja de forma implícita ou explícita. Aí o item A pergunta. Então a gente vai ter, né, no narrativo, na resenha, a gente vai ter várias vozes, né, do autor daquela resenha ou de outras coisas, né, de outras pessoas, outros personagens vão estar presentes, né? Então ele pode ir mesclando a voz dele como autor do texto, como também de outros elementos, né, personagens, outras pessoas até. Há algum momento no texto em que aparece explicitamente a voz do autor? Justifique sua resposta. Então, sim, na frase a todo instante,
torcemos por Marcelo. E no fragmento, a vida pode passar diante de nossos olhos. Então fica bem clara, né? Essa opinião, essa opção, essa interferência, essa fala de que é o autor, né? Torcemos por Marcelo. Então ele está se colocando dentro do texto, né? O autor se colocando dentro do texto e deixando bem expressa a sua voz, o seu ponto de vista, a sua opinião, ok? E no outro ponto também, né? A vida pode passar diante de nossos olhos, né? Um outro pensamento aí, opinião dele. Item B. Releia esta afirmação. Muitos dizem que a vida pode passar diante de nossos olhos, como um filme em alta velocidade. A quem se refere o pronome muitos, empregado pelo autor? Quem seria então esse muitos aí? Qualquer pessoa, no final das contas, né? Qualquer pessoa pode falar isso, né? As pessoas indeterminadas, há pessoas em geral, quaisquer pessoas. Então não define, não determina quem são essas pessoas, né? Podem ser qualquer tipo de pessoa, né? São as pessoas de modo geral, tá certo? Que podem falar essa afirmação, fazer essa afirmação. Item C, no primeiro parágrafo, quando o autor da resenha apresenta o resumo da história, é possível ouvir a voz do personagem. Procure identificá-la e explique por que a selecionou. Então, pede para você reler, né, o primeiro parágrafo do texto, e aí você vai tentar identificar, né, qual esse momento em que nós ouvimos a voz da personagem. Então ele diz assim, ó: a velha desconfiança, afinal, tinha um fundamento. Essa frase exclamativa é um desabafo do personagem, reportando diretamente a fala tal como foi dita por Marcelo, tá certo? Então, essa seria do Marcelo, né? A velha desconfiança, afinal, tinha um fundamento, tá certo? A frase exclamativa mostra que seria esse desabafo do personagem. E por último, para encerrar a atividade de hoje, essa correção, em que momento no texto da resenha aparece a voz do narrador da história do rapaz que não era de Liverpool? E quem é esse narrador? Então, na citação do trecho que o resenhista transcreve entre aspas, o narrador é o próprio Marcelo. Então, quando ele parte na citação do texto, essa fala do narrador vai estar entre aspas, né? E o narrador é o próprio Marcelo, como nós pudemos perceber, tá certo? Então, o próprio Marcelo ali contando a sua história, tá certo? Narrador em primeira pessoa. Tudo bem, pessoal? Então, por hoje é só. Espero que vocês continuem bem e que a gente possa se encontrar em breve. Até mais.